Meus irmãos e minhas irmãs, o final é iminente, Jesus Cristo está voltando e muitas pessoas, certo, estão sendo despertas neste fim, porque não existe outra chance a não ser essa aqui enquanto nós estamos em vida. E no vídeo de hoje nós vamos ver aqui a Hispanicat Carol Dias comentando sobre o assunto, né, final dos tempos, a volta de Jesus Cristo, certo, com o professor Daniel Lopes. E aqui, meu irmão, comenta aqui embaixo, você já está desperto, você ainda não despertou, como é que você está na sua vida, o que você está buscando, certo? Como você está enxergando esse mundo, as coisas estão mudando, a volta de Jesus Cristo é próxima. Vamos lá. Eu fico pensando muito nessa questão de, sabe, apocalipse, apocalipse, fim do mundo, Assim, sabe, eu não sei como eu imagino isso, mas é uma pergunta assim, você acha que a gente pode estar perto do fim do mundo? Eu não consigo imaginar, sabe, eu acho que as pessoas também às vezes ficarem pensando como seria isso. Sim. Você acha que a gente pode estar perto disso? Como que seria? Eu creio que a gente está perto e o que o Apocalipse fala? Ele fala sobre guerras, uma guerra mundial, ele fala sobre uma pandemia global, ele fala sobre alguém que chega resolvendo isso tudo e vai ser considerado pela humanidade como o salvador da Terra, por isso vai receber muito poder. Só que esse cara, ele vai receber poder da humanidade, como líder da humanidade, mas depois de 3 anos e meio que ele recebe esse poder e estabelece um acordo de paz, ele vai se levantar contra as religiões e vai obrigar todo mundo a adorá-lo como se ele fosse o Deus. Aí, meus irmãos, como vocês viram aí um pouco da fala do professor Daniel Lopes, que é praticamente o que se está acontecendo agora, certo? O mundo inteiro está um caos, tudo está virando um colapso que só. A economia, se você buscar, você tem que também estudar, meu irmão, buscar sobre os assuntos. Se você for buscar sobre economia e como que tá o mundo nessa questão, você vai ver, nós estamos ruindo, estamos indo para uma crise financeira pior que de 1929, certo? Praticamente dos últimos quase 100 anos. Vai ser a pior crise financeira que já houve, né, na nossa história. E está tendo guerras para tudo quanto é lado, certo? Estados Unidos atacando o Irã, entre outros países também. Tá num colapso só, fora que nós já tivemos uma pandemia. E agora o que está acontecendo? A gente está quase se encaminhando para a segunda pan já. Que daí o que está acontecendo? Esse hantavírus, um monte de vírus surgindo. Há pouco tempo atrás foi a Mpox, e as coisas estão se encaminhando para o fim. Que nem Jesus Cristo disse na palavra. E no final vai ter guerras, rumores de guerras, mas fiquem tranquilos aí que ainda não vai ser o fim. Ainda tem uma coisinha para rolar, que é a tribulação. E vamos ver o que o professor vai continuar falando. E aí você tem mais uma guerra de proporção global e tudo isso gira em torno de Israel. Porque esse cara, que é o anticristo, que vai trazer esse acordo de paz, é um político que vai ajudar a reconstruir o templo em Jerusalém, mas ele vai, depois de 3 anos e meio, ele vai se assentar no templo dizendo que ele que é o Deus, que precisa ser adorado. Aí você tem mais uma guerra. Então, assim, tudo gira em torno de Israel. Israel voltou a estar no foco. Aí a gente tá falando de Israel toda hora, né? Então, eu acho que não tá muito longe da gente ver um cenário como esse se consolidando. No fim do mundo, né? Aí tem a solução que é entregar a vida a Jesus como Senhor e Salvador, né? Amém. Que a parte ruim do Apocalipse está se cumprindo, mas a boa também, né? Que ele vai salvar quem for fiel. Né? Exato. Entrega a vida pra ele. Você acha que o Trump pode ser o anticristo, Dana? Porque muita gente comenta isso na internet, Eu acho que ele tá meio velho, né? Mas ele pode ser um facilitador, um protótipo, né? Porque se a gente olha o que o anticristo vai fazer entre dezenas de coisas que a Bíblia fala, ele vai trazer uma falsa paz para Israel e ele vai ajudar a reconstruir o templo de Jerusalém. Então o Trump, ele tá doido para estabelecer os acordos de Abraão, que seria um acordo de paz no Oriente Médio, o que cumpriria um dos critérios do anticristo, e o outro é reconstruir o templo que ele diz que quer fazer também. Meus irmãos e minhas irmãs, como vocês viram, em que lado da moeda você está? Você está do lado da moeda das pessoas que despertaram, ou você está do lado da moeda ainda das pessoas que estão dormindo, que acham que as coisas estão normais, que o mundo está normal, que nada vai acontecer, certo? A Bíblia inteira praticamente já se cumpriu. Todas as profecias que tinham já se cumpriram. A única profecia aí que, por enquanto, se falta se cumprir é o quê? É a apresentação do homem da iniquidade, que seria o que? O anticristo. E tudo isso está sendo encaminhado para que ele seja apresentado. Eles já estão preparando um governo mundial, já estão preparando a digitalização de tudo, para ter o controle de todas as pessoas, dinheiro digital, identificação de registro digital, certo, de pessoas. E tudo que a gente faz hoje, querendo ou não, infelizmente é digitalizado. A compra é digital, a maioria, se for ver hoje, dos eletrodomésticos, sendo televisão, máquina de lavar, geladeira, as que são atualizadas, tudo tem inteligência artificial, certo? Os carros já têm inteligência artificial, já andam sozinhos, não precisam de motorista. E o fim vai se aproximando, também que fala na palavra que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. Então tá tudo se cumprindo, falta praticamente quase nada para pegar a acontecer, a não ser isso do anticristo, certo? Do homem da iniquidade se manifestar. Mas também, que nem o professor pegou e falou, nós devemos ficar aqui contentes, porque isso significa que a nossa redenção está se aproximando, certo? Que Jesus Cristo vai voltar para nos salvar. E o que eu poderia deixar aqui para vocês é que o quê? A parte mais importante do vídeo.
que é o quê? A pregação do evangelho, meus amigos e minhas amigas. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, o que quer dizer isso a palavra, através da palavra, certo? Que o Senhor nos instrui, que o Senhor, ele nos perdoa. Porém, para que ele possa nos perdoar, é necessário que também nós perdoemos o nosso próximo. Então, se você tem uma rixa com alguém, se você passou por um momento, certo, de dificuldade com uma pessoa, apenas libere o perdão, independente do que aconteceu, certo? Porque o que o Senhor nos instrui é esse. Por mais que nós estejamos certos, por mais que nós achamos que a pessoa muitas das vezes foi má em fazer algo conosco, a única coisa que nós devemos ter é o que? Misericórdia. Por quê? Porque Deus tem misericórdia conosco todos os dias. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme. Tanto é que a palavra diz: as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Em Salmos, capítulo 86, versículo 5 diz: tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Então, mais uma coisa na palavra que o quê? Deus é perdoador e é rico em graça com todos aqueles que o quê? Que invocam. Você tem que invocar o nome de Deus, você tem que buscar a Deus, meu irmão. Se você não buscar a Deus, aí vai ficar difícil. E isso nós só conseguimos buscar a Deus por quê? Pelo meio de Jesus Cristo de Nazaré, nosso único Senhor e Salvador. E agora no final do vídeo, para terminar o vídeo que eu sempre falo para vocês, eu deixo um versículo final. Se você não acredita em Deus, se você não acredita em Jesus, se você tá passando por momentos de dificuldade na vida, tem um versículo na Bíblia que diz o quê? Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 8 diz: peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam a porta e ela será aberta, pois o que pede ele recebe, o que busca ele encontra, o que bate a porta ela é aberta. Então se você pedir para Deus se revelar, você fala: meu Deus, eu não consigo acreditar por tudo que eu já passei na vida, por essas dificuldades que eu tenho, me ajuda, se revela para mim. Deus vai se revelar. Se você buscar a Deus lendo a palavra, se você buscar a Deus indo em algum culto, você vai encontrar Deus nesse lugar se Deus estiver lá, certo? Por quê? Porque a palavra de Deus ele nos assegura. Tudo o que ele nos assegura acontece, certo? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude, certo, meus irmãos? Então, é mais ou menos isso. E se você estiver passando por uma dificuldade, por uma porta que você não consegue abrir, você acha que o sofrimento, a tormenta é eterna, ela não vai acabar, Deus fala: se você bater nessa porta, ele vai abrir. Então, bate na porta, peça ajuda de Deus, ele vai abrir essa porta, vai te puxar pra dentro, vai te ajudar, vai te acolher, meu irmão, certo? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e de dar o fim que cada um deseja no seu coração, que esteja alinhado com o propósito de Deus pra sua vida, certo? Então é mais ou menos isso, o vídeo de hoje é esse, espero que esse vídeo tenha sido edificante, certo? Comenta aqui embaixo, você já é uma pessoa que é desperta ou você não despertou pra realidade ainda do que as coisas que estão acontecendo no mundo, se você é uma pessoa que está buscando Deus, ou se você é uma pessoa ainda que o seu foco primeiramente é nas coisas do mundo, é ter casa, ter emprego, não que a gente não precise, certo? A gente precisa, porém a palavra diz: buscar primeiro as coisas do reino e o demais vai ser acrescentado, certo, meus irmãos? Então é isso, que Deus abençoe você, sua família, multiplique, frutifique, dê discernimento, sabedoria para vocês tomar todas as suas decisões, e que pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, que tem todo o poder e autoridade no mundo físico e no mundo espiritual, seja repreendido da vida de todos vocês, toda as obras do maligno possa cair por terra, certo, meus irmãos? Não se esqueça, ajuda a fortalecer o evangelho, ajuda a fortalecer e espalhar o vídeo para chegar em outras pessoas, para essas pessoas poderem despertar também. E como é que você faz isso? Deixa o like, certo? Comenta aí o que você achou do vídeo, se você tá desperto ou não. Aperta em republicar, aperta em também compartilhar no stories. E é isso, meus irmãos. Salva o vídeo aí que vai fortalecer demais. Tamo junto, é nóis. Deus abençoe vocês. Até a próxima.